Olá, sou J. Brau, autor do livro Fim do Mundo, agora em parceria com o cantor e compositor Jeff Brau. Estamos compartilhando com vocês as peças do gigantesco quebra-cabeça. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e acompanhe todas as informações, de perto, prestando muita atenção, pois estamos agora juntando as peças do gigantesco quebra-cabeça. De onde viemos? Por que viemos? E para onde vamos? São estes os questionamentos que temos feito ao longo dos nossos programas. E você está conosco, acompanhando de perto todas estas informações. Até agora, de tudo que analisamos nos 5 programas passados, confrontando a teoria da evolução com o relato da criação, pudemos concluir até aqui que as informações contidas nesses documentos podem ser analisadas com cuidado, com atenção e com credibilidade. Mas como foi que esses documentos chegaram até nós? Lembre que o ser humano apresentado nesses documentos foi criado um ser eterno. A sua capacidade de intelectualidade era de 100%, perdida depois da desobediência e da entrada da morte no planeta. Mas até então as histórias eram transmitidas de geração em geração pela transmissão oral. Elas eram contadas. Não havia necessidade de registro. Mas então, quando é que isso começa? As histórias mais antigas encontradas no planeta Terra de registros de documentos começa com os sumérios. Os escritos sumérios são tidos como os mais antigos do planeta. Essas escritas eram em forma de símbolos. E nós encontramos muitos hieróglifos que contavam histórias de povos, como os hieróglifos dos egípcios e de muitos outros povos que habitaram o planeta. Assim foi que começou a escrita. Assim a história começou a ser narrada. E hoje nós temos em nossas mãos um documento escrito e traduzido para a língua portuguesa. Existe esse mesmo documento traduzido em cada idioma no mundo inteiro. É muito difícil uma nação que não tenha conhecimento destes documentos, mas o interessante de notar que a maior parte das informações são preservadas. Agora nós temos um problema, porque estes documentos, eles passaram pelas mãos de reis, estadistas, monarcas, governantes, que tiveram o interesse de fazer algumas alterações, e fizeram algumas alterações. A nossa finalidade na pesquisa, na busca de encontrar as verdades das informações, é de fazer um cruzamento em todas elas, em todas as informações antigas, buscando entender e compreender aonde elas se cruzam, para que possamos assim juntar as peças deste gigantesco quebra-cabeça. Só com todo esse cuidado e atenção é possível que isso aconteça. O homem, depois da desobediência, ele acaba perdendo a sua intelectualidade, ele acaba perdendo a ciência das coisas. Fizemos aqui uma comparação do que a ciência diz em relação à formação do universo e o que relata o livro do Gênesis sobre a formação do universo. E disse o Criador: haja luz. E a luz veio. E diz a ciência: tudo teve início a partir de um gigantesco Big Bang, uma grande explosão. E ela gerou tudo o que existe no universo. O cientista Carl Sagan, nos anos 80, fazendo uma experiência laboratorial, mostrando como teria surgido a vida, ele conclui a sua experiência dizendo:
que a vida só pode vir de vida. Algo que não tem vida não pode gerar vida. Então, portanto, temos agora que saber quem são os seres que nos criaram. Quem são os seres celestiais que disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Precisamos juntar as peças deste gigantesco quebra-cabeça e entender com clareza, pois os relatos estão muito bem narrados, mas infelizmente muitas vezes não estão compreendidos. Mas precisamos buscar esta informação e ter a ciência do que está certo e do que está errado, do que é verdade e do que é mentira. O relato diz que, no dia em que tocasse do fruto, morreria. Até então, o ser humano era eterno. A morte não fazia parte da vida humana. Ela entra como um intruso depois da desobediência. Tudo de acordo com o relato do livro do Gênesis, palavra que significa origens. E é o único livro existente no planeta Terra que traz a origem dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas e de tudo o que neles há. Não existe no planeta um outro documento que traga todas estas informações riquíssimas em seus detalhes. Portanto, vamos prestar bem atenção, porque muitas informações importantes estão passando batido, despercebido por todos os seres que aqui vivem. Mas o que dizer desse momento único no planeta? O ser humano acaba de receber aquilo que não queria receber. E o pior, passa para todos os seres habitantes viventes no planeta a mesma consequência que recebe, pela sua desobediência. O planeta Terra sofreu uma enorme transformação. A natureza inteira mudou. Tudo passa a ter um novo curso, uma nova contagem. O tempo não era contado como é contado agora. Mas depois da desobediência, o sincronismo, a cronologia, passou a ter um novo sentido na história humana, na história do planeta inteiro. Tudo se transformou. Tudo foi mudado. O relato conta que após essa desobediência, o ser humano foi expulso do Jardim do Éden. E na porta do Jardim do Éden foram colocados 2 anjos, 2 querubins cobridores, com espadas flamejantes, impedindo a entrada do ser humano novamente no planeta. Quem eram esses anjos? De onde vieram? Quem eram os seres? Quem são os seres que nos criaram? De onde vieram? Pois eles são os formadores de tudo que existe aqui. Não são, portanto, daqui. São de fora. Mas eles são os formadores. Eles criaram isso aqui. Eles não chegaram aqui e isso aqui já estava aqui. Eles criaram isso primeiro, depois criaram tudo o que existe, e depois de criar tudo o que existe, criaram o ser humano. Colocaram o ser humano aqui. Deram orientações ao ser humano. E o ser humano não obedeceu a essas orientações. Perdeu todo o privilégio que tinha, a vida eterna. Perdeu todos os benefícios que tinha, as vestimentas celestiais. O relato conta que o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos. Talvez só porque não voavam, mas tinham o mesmo poder de intelectualidade, o mesmo poder criador, o mesmo poder para desenvolver as coisas, semelhante aos criadores. Foi essa a informação passada no relato.
E precisamos olhar palavra por palavra e buscar encontrar nas palavras as palavras que sofreram alterações, as palavras que passam por mudanças. São estas as informações que precisamos detalhar em todo o instante. Só assim conseguiremos entender com clareza o que é verdade e o que é mentira. O relato do Antigo Testamento, após a queda do homem, após a expulsão do homem do Jardim do Éden, após todas as orientações passadas, quando eles percebem que estão despidos, estão sem roupas, a primeira providência tomada pelo ser humano foi usar folha de figueira para tampar a vergonha da sua nudez. Colocaram as folhas na frente e assim se esconderam da presença dos seus criadores, da presença do seu Criador. Estes livros foram escritos em hebraico, aramaico e grego. Mas a sua originalidade do ser humano é hebraica. O hebraico mais antigo, diferente do hebraico que conhecemos hoje, chamado de hebraico arcaico. Foram assim que essas informações foram passadas inicialmente. Muito bem, vamos prestar muita atenção nos detalhes. Quando o ser humano desobedeceu ao Criador, se viu sem roupa, despido, providenciou imediatamente folhas de figueira para ele e para a mulher. Mas o Criador imediatamente providenciou para o homem e para a mulher vestes de pele de animal. O que isso significa? Vamos prestar muita atenção. Um primeiro ser no universo morreu para vestir a vergonha da nudez humana. O que isso significa? O que isso quer dizer? Vamos analisar com muito cuidado e atenção, pois começamos agora a juntar as peças deste gigantesco quebra-cabeça. Este será o tema do nosso próximo programa. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe o vídeo e até o próximo programa. Até lá!